Abre então a sua Bíblia, né, no livro de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 13. Esta vai ser uma ministração que vai depender mais do Espírito Santo e cada vez mais para que você possa ter a mesma alegria que eu tive no coração enquanto o Senhor ia me falando sobre essas coisas, renovando no meu coração essas coisas. Sobretudo porque esta semana eu ouvi uma pregação de um grande pregador chamado Myles Munroe. É aquele que eu citei que faleceu em novembro ou dezembro passado. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: o povo morre, o povo de Deus morre, padece, sofre, não é por ação do diabo, é por falta de conhecimento. E ele cita exatamente o que é colocado em Oséias 4. Jesus citou essa palavra. Jesus citou Oséias quando ele quis dizer que o povo sofria, o meu povo sofre por falta de conhecimento. E o seu conhecimento é que vai trazer a você discernimento da verdade. Amém? Quem não conhece não sabe para onde vai. Existe um ditado muito usual hoje, né, eu acho que é da sabedoria árabe, alguma coisa. Não há vento favorável para quem não sabe para onde ir. Amém? Então a pessoa quando está perdida, nada pode ser colocado como prioridade na vida dele, porque ele não sabe para onde ele quer ir. Então é necessário o conhecimento. E o conhecimento do cristão nasce de onde? Do conhecimento da palavra e do conhecimento daquilo que Deus está falando ao seu coração. Então há duas coisas que eu preciso ter na minha vida de cristão: a palavra perto de mim e a presença de Deus no meu coração, porque Deus vai me ensinando as coisas, amém? É essa experiência maravilhosa com o reino de Deus, que não é experiência com religião, né? Não é com religião. Você começa a perceber essas coisas. Então abra a sua Bíblia ao tema desta noite: Jesus, revelação da glória de Deus, amém? Repete comigo: Jesus, revelação da glória de Deus. Eu cada vez mais me convenço que vocês não frequentaram a mesma escola que eu. A tia Terezinha, que era minha professora primária, ela ficava com uma reguinha batendo assim na mesa, e a gente falava direitinho. Eu acho que eu vou nas ministrações agora aqui trazer uma régua também, ficar assim. Vamos repetir, eu vou falar 1, 2, 3, você vai falar comigo. 1, 2, 3, Jesus. Parabéns. Não vão precisar ficar no recreio de Gachigo, né? Revelação da glória de Deus. Eu quero falar sobre a centralidade de Jesus na obra redentora do Pai. Deus tinha um projeto com relação aos seus filhos. E nós vamos começar essa ministração com a leitura de Mateus 17, 1, 13. Eu tenho a impressão que eu não termino essa ministração. Não é porque eu vou morrer no meio, não. É porque, na verdade, não vai dar tempo, né? Mateus 17, capítulo 1, versículo 13, de 1 a 13, diz assim: 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os leva em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo.
Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Pai amado, que sobre nós agora esteja o Teu Espírito Santo e que haja, cercando este lugar, a poderosa ordem da Tua palavra para que nada interfira na atenção que nós precisamos ter para que possamos descobrir a Tua vontade cada vez mais dentro de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus subiu no Monte Tabor, o nome do monte é o Monte Tabor, e ele foi com Pedro, Tiago e João para aquele lugar, e diz a palavra que ele foi transfigurado. Isso significa para mim algo muito importante, embora a gente às vezes leia rapidamente e não perceba. Não houve transfiguração por parte de Jesus. Jesus foi transfigurado, ou seja, a glória de Deus, ela transfigurou, deixou Jesus com uma aparência diferente daquela que era a verdadeira dele. E os discípulos estavam ali, olhando aquilo tudo. A palavra diz que foi tanto encantamento diante da glória de Deus, né? E a glória de Deus, em aramaico se chama de Shekinah, né? A Shekinah de Deus, ela existe ainda hoje, né? Ela se manifesta ainda hoje. Todas as vezes que você entra no louvor na igreja, todas as vezes que você está louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, você vai sentir dentro de você o manifestar desta glória de Deus. Você se sente alegre. Você já se sentiu alegre, amém? No meio do louvor, você sente que há algo que está te alegrando o coração. Isso é Shekinah de Deus. Este é o momento da revelação de Deus. A gente sabe que Deus está em todos os lugares, amém? Deus está aqui, Deus está ali na rua, Deus está lá em São Francisco, está em todos os lugares. Mas Deus só se manifesta na sua glória para quem é íntimo dele. Por isso que Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Porque a manifestação da glória de Deus, a manifestação de Deus, só é possível para aquele que crê. Não é possível para uma pessoa que esteja lá fora. É muito difícil a gente falar da nossa fé se não for por obra do Espírito Santo. Você pode gastar o seu dia inteiro falando com a pessoa e a pessoa não vai entender por que é que você crê. Então, antes de falar para alguém sobre Jesus, você precisa orar por alguém. Você precisa orar por ele. Ora por ele, pede, reivindique, Senhor, eu quero a vida dessa pessoa. Quando você quiser orar por alguém, cite o nome, fala assim: eu quero a minha esposa para ti, eu quero o meu esposo, eu quero os meus filhos. Ora por eles e depois você vai cumprir aquilo que Deus quer para você, falando de Jesus para ele. E aí a palavra diz que Jesus foi transfigurado, porque toda a obra sobre a vida de Jesus vinha do Pai. É o Pai que produz em você e em mim tudo o que Ele quer fazer, amém? Assim também em Jesus. E aí Pedro, olhando aquilo tudo, olhando aquela glória toda manifestada ali em Jesus, ele disse o seguinte: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Eu vou fazer 3 tendas. E aí ele acha que ele pode conter a glória de Deus. Ele acha. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Olha a presunção de um homem que queria fazer aquilo que ele achava correto. Eu aprendo muito com essa palavra porque muitas vezes na igreja eu penso assim.
Muitas vezes na igreja eu acho que eu é que estou fazendo as coisas. E aí acontece uma coisa extraordinária. Vem uma nuvem luminosa. Irmãos, uma nuvem os envolve. Algo grandioso. Enquanto nós estávamos cantando, eu vi que havia uma filmagem ali que aparece uma nuvem, né? Um movimento de nuvem ali. E eu achei tremendo aquilo, porque Pedro, Tiago e João de repente viram Jesus transfigurado, de um lado Moisés, do outro Elias, e de repente uma nuvem. Esse cenário, irmãos, ele significa muito. Olha, eu não entrei nem na pregação ainda. Só estou falando aqui, eu estava aguardando o expedito chegar. Agora vou. Entendeu? Irmãos, esse cenário diz muito, sabe por quê? A glória de Deus, ela se manifesta e Deus fala assim: este é o meu filho amado. Olha a centralidade de Jesus. Deus vira e fala assim: este é meu filho amado. Lembra, não se esqueça que Moisés está de um lado, Elias de outro. Guarda isso aí. Deus vira e fala assim: este é meu filho muito amado, a ele ouvi. Então, Deus estava falando assim: escuta, não ouçam Pedro não, que só fala bobagem. Né? Só fala bobagem. Né? Ouçam meu filho. E aí você pega esse cenário, você fala assim: por que tem Moisés e Elias de um lado? Porque Moisés representa a lei e Elias os profetas. Amém? Então você está, na verdade, ali colocando que Jesus é o ponto principal, a centralidade daquilo que Deus quer falar. Nem a lei, nem os profetas. Se realiza um novo período na história a partir de Jesus. Por isso a gente fala que nós somos a geração da graça, embora a gente viva como se estivéssemos no tempo de Moisés. Porque nós ainda temos um conceito um pouco arcaico sobre isso. Tem pessoas judaizantes espalhadas pelo movimento evangélico que ainda não entenderam, não se colocaram ainda na evolução da linguagem de Deus. Por que eu estou falando tão tecnicamente assim? Porque as pessoas querem voltar ao passado. Eu não estou querendo que você esqueça Moisés, nem que você esqueça Elias, mas todos eles só têm sentido se você estiver olhando para Jesus, amém? Então, é isso que Jesus está... O Pai fala e manifesta a sua glória ali e diz assim: esse é o meu filho muito amado, a ele ouvi. E aí, quando eles estão por terra, eles ficaram com medo. Irmãos, sem dúvida, eu não sei se você já experimentou um dia passar pela ponte Rio-Niterói quando estiver ventando muito e ameaçando um temporal. Dá um medo. Houve um evento ano passado aí que eu ainda nem expliquei direito, nem procurei saber. Uma nuvem, uma coisa esquisita foi tomando a ponte, sumiu com Niterói. Já viram isso? Lembram disso? Você olhava assim e falava assim: gente, não é por nada não. Não sei se vai fazer falta não. Mas sumiram com Niterói aqui. Eu estava vindo para a igreja e falei assim: gente, o que está acontecendo? Há um certo temor. Então, quando eles viram aquela nuvem gigantesca, e aquilo, a palavra está dizendo aqui, uma nuvem luminosa, não era uma nuvem qualquer, era uma nuvem que tinha um brilho esquisito, uma coisa, eles ficaram com medo. Jesus foi, tocou e falou assim: não tenho medo, não tenho medo, erguei-vos, fiquem de pé. E isso também me fala uma coisa tremenda, porque Deus não quer que você tenha medo e fique deitado. Deus quer que você fique de pé. Amém? Há um momento na sua vida que você pode até cair. Deus até deixa que você caia, mas é que para que você possa aprender a caminhar sozinho. Eu me lembro quando eu estava ensinando os meus filhos a andar de bicicleta. Não sei quem é pai já experimentou isso, é maravilhoso, que você vai empurrando, a bicicleta e você vai acreditando. Aí de repente você solta ali, a bicicleta vai, quando vê, cai. Se você olhar o seu filho que caiu, machucou às vezes o joelho, e falar: puxa vida, não vou deixar ele andar de bicicleta, ele cresce sem andar de bicicleta. Mas não, você pega e fala: levanta, vamos tentar de novo, até que ele aprenda a andar. Às vezes Deus faz assim com a gente, deixa a gente morrer de medo de cair, e depois ele toca na gente e fala: fica de pé, porque ele quer que você fique de pé, ele não quer que você fique deitado.
né? Tem gente que vai para a igreja, tem igrejas aí que mal o pastor diz boa noite, a pessoa já cai. Né? Então, eu quero falar para você que isso tem que ter uma razão. E a razão sempre da igreja é que você esteja de pé. Deus nunca quer que você esteja caído. Né? Olhar um crente caído é a pior coisa do mundo. Né? Tem crente que é aborrecido, tem crente que é chato. Por isso que eu estou falando. Tem crente que vive no tempo ainda de Oséias. Né? Você chega, o cara está todo abatido, triste, as regras são tristes, as normas da igreja são tristes. E é terrível quando você percebe que você está servindo a um Deus vivo, presente, e que Deus está manifestando a sua presença. Igreja é lugar onde Deus tem que manifestar a sua presença. Amém? E não é apenas através da música, mas também através da música. Não é apenas com o sentimento, mas também com a sua razão. O culto que você tem que prestar a Deus tem que ser um culto, o que segundo a palavra? Um culto racional. Racional. Né? Eu conheço uma pessoa que foi a um culto num determinado lugar e que a menina começou a gritar, ai, tem um troço que vai explodir dentro de mim. Ele falou, vão embora antes que exploda. Né? Porque a pessoa tem que perceber que o culto tem que ser racional. Você tem que ter entendimento daquilo que está acontecendo. Da mesma forma, por exemplo, quando o louvor estava trabalhando aqui, nós percebemos que a glória de Deus estava nesse lugar, amém? Havia o mover de Deus. Se você deixar, Deus vai com você até onde você quiser. Embora Ele respeite exatamente aquilo que você está traçando. Então chega um determinado momento que o ministro de louvor, e ele fala amém, e a glória de Deus também diz amém, para que você possa passar por uma outra etapa. E Deus vai falando, Deus fala para o pastor, fala assim, olha, existem pessoas aqui que necessitam de intercessão, porque estão com algum peso no coração, com enfermidade, existem pessoas aqui que estão demandando algo, e que às vezes não percebe. E aí você entra, porque Deus falou, você vai e ministra aquele coração. Amém? Por isso que a igreja é o lugar de Deus agir. Você sabe que quando Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ele estava se referindo a um grupo. Quando a gente fala, você vai ficar em casa, na verdade você vai ficar em casa onde não é lugar específico para manifestação da graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero estar na casa do Senhor, amém? E aí tem várias questões nessa palavra que nós não vamos entrar, porque eu estou, na verdade, querendo falar outra coisa. Jesus, a revelação da glória de Deus. Deus se revela através de Jesus com sua glória para todos nós, amém? Então, Jesus, como é que eu vejo Jesus? Você sabe que eu comecei a refletir sobre isso, conduzido por Deus, com relação a essa visão que cada um de nós tem com relação a Jesus. Tem gente que vê Jesus pequenininho, tem gente que vê Jesus na manjedoura, tem gente que vê Jesus com aquele rosto de quadro, né? Antigamente nas casas se colocava um quadro, tinha Jesus com pó de arroz no rosto, que era uma coisa inerte. Como é que você vê Jesus? Irmãos, se eu pudesse dizer para você como é que eu vejo Jesus, eu diria que é exatamente igual à mensagem que é trazida no Monte Tabor. Nome sobre todo nome, autoridade sobre toda autoridade. Ele está presente nesse lugar, e se você pudesse vê-lo, você veria que é grandioso aquele a quem você serve. Não é pequeno, mas é poderoso para fazer tudo o que você pede. Ele é extremamente sensível ao que você pede. Jesus é Deus presente, por isso ele é profetizado como Emanuel, e ele está aqui neste lugar, e ele está aqui manifestando o seu poder agora neste lugar, através daquilo que eu estou falando, sob o poder do Espírito Santo. A glória de Deus se compraz na presença de Jesus. Quando você ama Jesus, o Pai se alegra com você, porque Deus é comunhão de amor, amém? E a promessa de Deus veio com relação a Jesus como o Salvador. A primeira referência foi com relação a Salvador, o Salvador prometido. Se você pegar em Gênesis 3, versículo 15, a palavra não precisa procurar não, que a gente vai
um pouquinho de pressa. E a palavra diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Há aí, na verdade, uma definição de uma batalha numa dimensão que nós sequer podemos imaginar se não estivéssemos dentro de uma igreja. Há uma batalha entre a semente da mulher e a semente do diabo, entre aquilo que a igreja faz e aquilo que o diabo faz, aquilo que é produzido através do seu trabalho gerando fé e aquilo que o diabo faz. Há uma batalha que é continuada no dia a dia. E a profecia se relaciona à geração de Jesus. Por isso que a palavra diz o seguinte, que Jesus vai pisar a cabeça de Satanás. Amém? O que você é de Jesus? Você é o corpo. O corpo. E mais à frente, quando você pega o anjo Gabriel falando para Maria, ele disse: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus, ficarás grávida e darás a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Lucas 1, 31, 33. Irmãos, a palavra está agora centrada em Jesus, está dizendo assim, olha, aquela palavra de Gênesis vai se realizar no teu ventre, porque vai gerar agora exatamente o Filho do Pai. E o Espírito de Deus vai fazer essa obra em você. O mesmo Espírito que fez a obra de transfigurar Jesus, vai fazer essa obra agora, né? Um combate estabelecido entre duas gerações, a geração do diabo e a geração de Jesus. E há uma palavra em Ezequiel 16, versículo de 8 a 14, a palavra diz assim, uma palavra profética. Presta atenção nisso, para que você possa me acompanhar, para que o Espírito Santo possa fazer o que ele pretende hoje na sua vida. Diz assim, passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passastes a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Está falando da igreja. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações. Ezequiel 16, versículo de 8 a 14. Há uma comparação entre o corpo, que é a rainha, a noiva, que é desposada por aquele que é Deus. É isso que Ezequiel está dizendo. E aí Efésios diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Estão vendo a comparação das duas, de Ezequiel e Efésios, como que eles estão trabalhando com sentido de igreja, né? De água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está dizendo, é um mistério muito grande, mas você que é a igreja, você é a noiva de Jesus, amém? Jesus, através da sua morte e ressurreição, te preparou, igreja, para que você tenha as vestes adequadas, porque você está sendo despojada pelo Senhor, né?
E em Apocalipse 19, completando esse quadro, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 e 9. Irmãos, isso eu quero dizer o seguinte: há um valor muito grande sobre a sua vida, incomensurável, que você não pode medir apenas por uma questão de religiosidade. Nós estamos participando da ceia do Senhor hoje, estaremos participando, mas há uma ceia maior, que é a ceia da igreja junto com o seu noivo. Jesus chega até a criar aquela parábola das 10 virgens, para dizer que a qualquer momento o noivo vai chegar, a qualquer momento Jesus volta para pegar, para tomar para si a sua noiva. Como é que a noiva vai estar? Como é que você vai estar vestido? Eu tenho que me preparar para isso. Essa é a ação profética que está sendo realizada aqui. Por que eu tenho que me preparar? Porque há algo gigantesco acontecendo no universo. Há algo gigantesco. E eu não posso ficar restrito a coisas pequenininhas. Deus, e é o segundo ponto da ministração, já passei pelo primeiro, nós somos a igreja, e a igreja do Senhor está gerando Jesus para o mundo. Mas não é um Jesus apenas um Jesus mediante a religião. É um Jesus mediante o evangelho do reino. O evangelho do reino, ele difere do evangelho apenas de homens. O evangelho do reino não é apenas uma filosofia traçada por pessoas. O evangelho do reino é o evangelho da libertação de todo aquele que crê no nome de Jesus e pode tomar posse da herança mediante a graça de Deus. Nós estamos vivendo mediante a graça de Deus. Nós temos que ter um tempo de alegria. Nós precisamos ser um povo alegre, porque nós estamos de posse dessa graça. Agora, o que acontece na igreja? Você às vezes vai para a igreja, é cheio de não. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer. Onde estão os sim? O sim de Jesus falando assim: faça. Porque se você faz por amor, se você faz com alegria, que todas as pessoas possam olhar para você e falar assim: que bom você viver nesse ambiente de alegria, de felicidade, um ambiente onde as pessoas não estão tristes. Como é ruim você ver pessoas tristes. Você tem que ser alegre, amém? Mas não é a alegria do mundo, da gargalhada, não. É a alegria de estar de bem consigo mesmo, falando assim: Jesus está aqui. Então cante, dance, participe das coisas, vá ao teatro, vá a um restaurante e aproveita, convida o pastor, fala: pastor, eu vou pagar a sua hoje, né? Isso é de Deus, irmãos, deixa Deus te usar, não é não? É, ué. Para você chegar assim e falar assim, acontece o contrário, né? A pessoa olha, você, pastor, vai, já aconteceu isso comigo, vamos aonde, pastor? Eu vou almoçar em casa. Tem para 2 lá? Tem, eu e Deus. Você ficou de fora, está fora. Porque você faz parte do plano de Deus. Você é a igreja do Senhor, amém? Você é a igreja do Senhor. Então que ninguém fique criando essas balelas. Que você se divirta, que você se alegre. Caramba, que coisa chata é crente chato, não é não? Crente chato, tem crente muito chato. Pior que aquele professor lá na formatura do Gabriel, que ele não escute. Né? Pessoal chato, pessoal que fica o tempo todo: mas você é assim, você é assim. Né? As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, lá no tribunal o pessoal fala assim: você é diferente, que você ri. Mas por quê? Crente não ri? Né? Eu acho que devia ter na Bíblia todo pastor deverá ter arrancado seus dentes, porque não ri, para que vai ter dente? Né? Então, quer dizer, você precisa estar debaixo, você está debaixo da glória de Deus, amém? Pode falar isso comigo: eu estou debaixo da glória de Deus. Então seja uma pessoa alegre. Você chega para a pessoa chega em casa, chega do culto, a pessoa chega do culto, joga a Bíblia para um canto. Ô vida, ô sofrimento, meu Deus, muita luta, meu Deus. Oh, meu Deus. Né? Difícil.
É? Agora, é bom você chegar perto de uma pessoa que está passando por luta e ele fala assim, Deus proverá. Você pode falar, Deus proverá? Faz toda a diferença, meu. Deus está falando aqui, olha, eu li para você uma palavra que está em Ezequiel, uma palavra que está em Apocalipse e Efésios, dizendo o seguinte, você é a noiva de Deus. Você vai virar para o Igor e falar assim, Igor, você é a noiva de Deus. Que ninguém te estranhe, mas você faz parte do corpo de Cristo. A qualquer momento Jesus volta para pegar a sua noiva. Não pode pegar a sua noiva com a roupa na mão, falando assim, estava quase. Quem estava quase não entra no céu, irmãos. Estava quase. Tá, mas pastor, faltou um pouquinho só. Faltou tudo, amigo. Vai ficar. Você tem que se preparar. Porque, na verdade, não é uma questão de religiosidade. Irmãos, o Senhor Jesus é rei. Amém? E reina. E reina. Ele não é rei porque eu coloquei ele lá, não. Ele é rei porque o Pai, ele é soberano e ele é filho de Deus e reina. Amém? E é esse o segundo item da nossa pregação. Propósito de Deus sobre nós, estabelecer o seu reino definitivo. Esse é o propósito de Deus sobre a vida do homem, estabelecer o reinado de Jesus, que não é o reinado de homem. Aquilo que aconteceu com Pedro, falar com Jesus, escuta Jesus, deixa eu te falar um negócio, se você quiser, eu faço uma tenda maravilhosa aqui, para a gente ficar aqui. Esse não é o propósito de Deus. Irmãos, muitas vezes, mas muitas vezes, a nossa visão de fé se restringe a uma tenda. Nós estamos dentro de uma igreja achando que a igreja é exatamente aquela tenda onde Deus vai manifestar a sua glória. Então está todo mundo, glória a Deus, as pessoas, peraí, fala de novo glória a Deus que eu vou bater uma selfie aqui. Glória a Deus. Né? Aí põe no Face. Glorificando a Deus. Né? Como é que o Rodrigo fala? Esse lado não me favorece, não é isso? A pessoa fala assim, tá louvando, aí alguém vai tirar a foto. Não, tira desse lado aqui, que esse lado me favorece. Nós queremos ficar na igreja apenas ali naquele cantinho, que maravilhoso. Vamos cantar o hino. Glória ao Senhor que vem, aleluia. Oh, que coisa. É isso, igreja é isso. Aí Pedro falando, Jesus, vou fazer uma tendazinha aqui pra gente. Eu vou fazer uma para você. Especialíssima. Não é isso. Jesus não quer reinar na igreja. Ele quer reinar com a igreja e estabelecer o seu reino definitivamente. A questão de estarmos reunidos aqui é uma questão de soberania de Deus. Deus quer reinar sobre a sua e a minha vida. Amém? Deus quer exatamente isso. Qual é o propósito de Deus no seu chamado? Ele quer estabelecer o seu reino na minha vida. Enquanto Deus não estabeleceu o seu reino na minha vida, Ele não atingiu o seu objetivo na minha vida. E eu não entendi os seus propósitos. Porque não é apenas uma questão de religiosidade. Religiosidade você cumpre como compromisso humano. Tem que passar lá na igreja rápido. Tem que pegar. Não! Se envolva no amor de Deus, porque por amor Ele mandou o seu Filho para que morresse por você. Você entende o que é isso? A majestade de Jesus, o Espírito do Senhor, o próprio Pai, a Trindade se envolveu num projeto para que você, perdoa de falar isso, eu e você, vou me incluir para que você não pense que é muita prepotência, o lixo humano pudesse ser transformado. E nós fomos transformados pela palavra na geração de Jesus, naquela que vai pisar a cabeça da serpente. E de que maneira nós pisamos na cabeça da serpente? Se nós deixarmos que a cabeça, que é Jesus, que ela haja através de nós. Eu preciso deixar que a cabeça decida. Eu não posso falar na minha vida como Pedro falou. E é muitas vezes isso que eu estou falando. Eu não sou dócil, maleável às coisas de Deus. Eu sou coração duro, eu sou coração
com carne fechada ao agir de Deus, porque eu acho que as coisas têm que acontecer daquela forma como eu gosto. Não, abre mão do que você é, para que a cabeça, que é o comando, a direção, que ela faça. Jesus foi transfigurado, e assim também Deus vai fazer algo em você que não é você. Não é você que faz a habitação de Jesus. Não é que você que faz a tenda lá no Monte Tabor. A tenda é feita por Deus. Você é transformado de glória em glória em habitação do Altíssimo. Onde você estiver, fala: Senhor, que reine sobre mim a tua glória. Eu passo no meu trabalho, as pessoas falam comigo, eu falo assim: sabe por que a diferença entre eu e você? Que sobre mim está a nuvenzinha de Deus, amém? E ela faz toda a diferença na minha vida. Esteja sobre você a nuvem de Deus, porque ela manifesta a glória de Deus na sua vida. Segundo, o propósito de Deus estabelecer o seu reino definitivo. A pregação de Jesus não foi de igreja. A pregação de Jesus não foi de religião. A pregação de Jesus foi de reino. O reino de Deus está próximo. Ele diz em Mateus 3:2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ele quer trazer o reino dos céus para cá. Por isso que você vive uma contingência diferente do reino da terra. O que prevalece ou deveria prevalecer na vida de todo crente é o reino dos céus. No reino dos céus, nós não somos democráticos, nós somos teocráticos. Ninguém dê a sua opinião na igreja, a opinião tem que vir de Deus. Ninguém fale: ele é o pastor, ele manda. Não, ele é tanto quanto eu, quem manda aqui é Deus. Amém? A palavra diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É o evangelho do reino anunciado pelo Jesus e o evangelho de denominação. O evangelho do reino leva o homem à liberdade. Conhecer para poder escolher. O que significa o evangelho do reino? É um chamado que Deus está fazendo para você. Vem e me descubra na sua vida. Venha e descubra quem eu sou no seu dia a dia. Deus está te chamando para que você possa conhecer Deus. Porque o reconhecimento nasce disso, para que você possa amar. Só se ama aquilo que conhece. Ninguém ama no desconhecido, no anonimato. Ninguém ama no anonimato. E é preciso que você conheça Deus, porque isso será o reino. Jesus, ele fala do reino, porque ele fala de liberdade. Conhecer para poder escolher. Escolher para ser livre. E ser livre para amar a Deus, porque é assim que Deus quer. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para que o homem partilhasse daquilo que ele é. Deus é amor. Pai, Filho e Espírito Santo vivem uma comunhão de um só Deus. E o amor é o que define. João diz: Deus é amor. É a definição de Deus. O que Deus quer de você? Deus quer que você o ame. Como você vai amar aquele a quem você desconhece? Como você vai amar aquele que não tem soberania sobre a sua vida? Como você vai amar aquele que você contradiz com o seu testemunho? Como você vai amar aquele que cinicamente você interpela na rua como se fosse um qualquer? Deus quer que você o ame e deixe que ele soberanamente decida sobre você. É isso que Deus quer. Então nós estamos aqui diante de dois evangelhos. Nós estamos o evangelho do reino e o evangelho da denominação. O evangelho da denominação é aquele evangelho que o pastor tem um monte de regrinhas e diz assim, você fala: pastor, eu estou pensando em fazer isso. Não pode. O pastor estava pensando: não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, só depois de 2 anos que você pode participar aqui da igreja, só depois de 2 anos que você pode subir no altar, você não vai... Caramba! Quando é que Deus vai mandar? Como é que Deus reina na vida dessas pessoas, cheio de normas que não são normas que provenham da vontade de Deus? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há um reino. Jesus estava pregando um reino. Jesus não estava pregando religião. Embora a religião te conserve para o reino, porque a palavra religião quer dizer religar.
religar o homem a Deus. Uma vez religado, predomina o reino. É isso que Deus está falando, né? E aí, Mateus 16 tem uma palavra. Mateus 16 tem uma palavra. Eu não vou conseguir terminar essa ministração hoje. Eu ainda estou no terceiro item, e são 10. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 28, está dizendo assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vir o Filho do Homem no seu reino. Estranho, porque na verdade Jesus está falando da sua ressurreição. Quando Jesus ressuscita, ele toma o domínio, as chaves dos reinos do céu e da terra. E mais, Jesus visita as regiões abissais para pregar. Você vai achar isso lá em Pedro, para pregar exatamente para os anjos caídos. Então, há um momento em que Jesus vai anunciar que o domínio está na mão dele. E é isso que a gente não consegue hoje entender. A igreja não consegue se enxergar como noiva do Senhor, aquela que é amada pelo Senhor. Deus ama você. Jesus ama você, você é precioso demais. Deus não abre mão da sua história, daquilo que você é. As pessoas na igreja, lá fora, no seu trabalho, podem falar o que for. O que vale é aquilo que Deus está pagando para você. E Ele te ama muito, muito. E é por isso que Ele está anunciando para você que Ele é soberano sobre a sua vida. E tudo que você pedir, no nome dEle, o Pai vai dar. Na autoridade do nome de Jesus, descanse em Deus. Na autoridade do nome de Jesus, deixa Deus fazer a obra na sua vida. Quando Jesus ressuscitou, ele veio anunciar a chegada exatamente do tempo, da geração daqueles que estavam sob a graça. Porque ele pagou o alto preço. Irmãos, eu anotei aqui, olha, posso estar errado, nunca fui bom em matemática. Primeira pessoa a ver Jesus, Maria Madalena, João 20, 10 a 18. Depois 2 discípulos andando para Emaús. Depois os discípulos, 11, sem e depois com Tomé. Então 2 vezes. Pelo menos 500 pessoas, segundo o relato de Paulo, em 1 Coríntios 15, 7. Depois Tiago, depois Estevão, depois Paulo. Desse total, eu jogando aí, 517 pessoas. 517 pessoas testemunharam que viram Jesus vivo. E que a glória de Deus estava definitivamente colocada na face da terra. Ali já não era mais lugar para estar subjugado sob o pecado. Era um momento em que Deus ia falar assim: olha, agora quem manda é Jesus. Infelizmente, esse é o reino da graça que a igreja não consegue perceber. A graça pressupõe o amor. A graça pressupõe o amor. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não sou investigador da vida alheia. Eu estou aqui para dizer uma coisa muito simples para você. Que todo o poder está no nome de Jesus e você tem primazia de Jesus porque Ele ama você. O amor de Deus sobre você é muito grande. Nós não vamos adiante, no próximo domingo eu vou falar sobre o que aconteceu nos 3 dias que Jesus estava morto e depois deles. Eu continuo ainda falando, mas eu quero falar que toda a centralidade da nossa fé está no nome de Jesus. Hoje nós vamos cear, nós vamos partilhar a ceia. Não perca esse momento da graça de Deus sobre a sua vida. Deus ama você muito. Deus quer você muito aqui vivendo feliz. Igreja é lugar de você partilhar a família, o carinho,